Olá, você internauta, a paz do Senhor. No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. Hoje, entrevistando o pastor Claudionor de Andrade, consultor teológico e doutrinário da CPAD, escritor de várias obras publicadas pela editora e também comentarista de lições bíblicas. Pastor Claudionor, muito bem-vindo. Eu saúdo a todos os irmãos, e em particular ao pastor Edilberto, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, para mim, é uma grande satisfação estar aqui em seu programa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta entrevista, o nosso foco é escatologia. Vamos ao foco. Bem, pastor Claudionor, como estudar o livro de Apocalipse e outros textos escatológicos da Bíblia? Pastor Edilberto, em primeiro lugar, devemos considerar o livro de Apocalipse como a carta por excelência que o Senhor Jesus Cristo enviou às suas igrejas, não somente as da Ásia Menor, como também a mim, a você, a todos nós. É uma carta universal. Como toda carta, o livro do Apocalipse tem de ser lido do primeiro ao último capítulo. Se lermos apenas um ou dois capítulos, não entenderemos a mensagem que o Senhor Jesus Cristo tem para nós nestes últimos dias. Leiamo-lo, pois, de forma natural, completa, sabendo que neste livro o Senhor tem uma mensagem especial para o nosso coração. E dessa forma não seremos surpreendidos pelo arrebatamento da igreja. Porque não podemos desconsiderar esta mensagem. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Por esse motivo, todos nós devemos esperá-lo em esperança e santificação, buscando a paz com todos. Não nos esqueçamos também desta mensagem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém mesmo verá o Senhor. E quanto aos outros textos escatológicos, o mesmo princípio de lê-los do início ao final vale? Justamente. São mensagens de Cristo, de Deus, do Espírito Santo para estes últimos dias. Leiamos todos eles, do início ao fim. Pastor, e quanto à compreensão desses textos, lê-los do início ao final, garante uma compreensão do texto com mais clareza, enfim? Devemos levar em consideração três verdades. A primeira, a Bíblia toda é a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Em segundo lugar, o mesmo Espírito que a inspirou ilumina-nos hoje a entender a mensagem divina. E em terceiro lugar, depois de entendermos a mensagem divina, que a esperança do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Não devemos ir para a Bíblia Sagrada pensando que estamos diante de um enigma, de um mistério. Não, senhores. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia não é um livro esotérico, é um livro claro para os nossos dias, ou seja, tanto para os nossos dias quanto para o futuro, como o foi também para o passado. Alguém disse muito sabiamente que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o único livro contemporâneo de todas as épocas. O senhor falou ainda há pouco a respeito da volta de Jesus. A questão é, quando acontecerá a volta de Jesus, se é que podemos dizer quando, e como ela se dará? Eu não tenho condições de dizer como se dará a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo que, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e glorificados, e assim a igreja toda irá ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo se dará em um átimo de segundo. Em um tempo tão pequeno, tão diminuto, tão exíguo, que sequer pode ser mesurado.
um átimo de segundo, um tempo atômico, e de repente nós estaremos nos céus contemplando nosso Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pode haver algo mais maravilhoso que isto? É claro que não. É a nossa esperança. Quando se dará? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos. A única coisa que eu sei, e o Senhor sabe também, é que o Senhor Jesus Cristo está prestes a voltar a arrebatar a sua igreja. É possível dizer se esta igreja, se a igreja contemporânea é a igreja do arrebatamento? Eu não posso afirmar categoricamente, mas eu estou servindo a Cristo como se Ele viesse no instante seguinte. Bem, se você quiser saber um pouco mais sobre escatologia, fique por aí, que já já estamos de volta. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com o programa Teologia em Foco, aqui com o pastor Claudionor de Andrade, nesta entrevista sobre escatologia. Pastor Claudionor de Andrade, quais sinais, em sua opinião, a partir do parecer bíblico, podem ser considerados como os mais fortes de que a volta de Jesus está prestes a acontecer? Lendo Mateus capítulo 24, nós observamos diversos sinais quanto à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guerras, rumores guerreiros, maremotos, terremotos, fomes e pestes, desconcerto entre as nações e o pecado multiplicando-se não somente fora, mas na igreja também. E a apostasia. Mas neste momento eu quero destacar 2 sinais bastante preciosos e importantes. O primeiro, a criação do Estado de Israel. E o segundo, a reconquista de Jerusalém como a capital unificada e eterna do Estado de Israel. São 2 marcas escatológicas muito importantes. E nós poderíamos apontar um terceiro, não aconteceu ainda, que é a reconstrução do Santo Templo em Jerusalém. Sabemos perfeitamente que, quando da grande tribulação, ou da 70ª semana de Daniel, o Santo Templo ali estará. Todavia, nós precisamos fixar-nos em um sinal bastante visível que se dá neste momento em nossas igrejas: a chegada da apostasia. Disse o Senhor Jesus Cristo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Numa outra versão, certa vez eu li: o amor de quase todos esfriar-se-á. Por esse motivo, nós precisamos tomar cuidado com os erros, as heresias, as apostasias. Quando nós falamos em apostasia,
estamos referindo-nos a uma negação pública e racional da Santíssima Fé. Há muitos líderes, há muitos crentes que abjuram da Santíssima Fé de forma racional. Interiormente eles dizem: eu não quero mais seguir o Santo Evangelho. Seguirei, a partir de agora, as minhas concupiscências, os meus desejos e os meus erros. Isso é um perigo. E já observamos, infelizmente, esses sinais, ou esse principal sinal, a apostasia na casa de Deus. Mas o meu conselho é: fique firme, não se afaste, mantenha-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não sabemos quando Ele virá. Mas quando Ele voltar, eu quero estar com Ele, aos pés dEle, contemplando-lhe a face e entrando com Ele na Jerusalém Celeste. Sendo assim, ao que se observa, são dois grupos. O grupo dos que serão arrebatados, né, juntamente com estes, os que foram ressuscitados, e o grupo dos que ficarão aqui na terra. Depois da volta de Jesus, em que situação ficarão os que estiverem aqui na terra e o que acontecerá aqui? Terá início neste período a chamada 70ª semana de Daniel, que genericamente chamamos de a Grande Tribulação. Só que a Grande Tribulação propriamente dita dar-se-á no mear desta semana, ou no meio desta semana. Nos primeiros 3 anos e meio proféticos, parece que tudo funcionará bem aqui na Terra. O Anticristo convencerá a todos de que o seu governo é perfeito e que ele, o Anticristo, é mais poderoso que o Todo-Poderoso. E o triste em tudo isso é que quase toda a humanidade acreditará em sua mentira, porque estará predisposta a acreditar nessas mentiras. No entanto, terminado este período, terá início a grande tribulação propriamente dita. E virão as pragas, os castigos, as disciplinas divinas, e o Senhor mostrará a todos que Ele, o Todo-Poderoso, é realmente o Todo-Poderoso. E o reino do Anticristo será destruído durante a grande tribulação. E Jesus mostrará a todos que Ele, somente Ele, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O senhor citou ainda há pouco o Anticristo. Quem será o Anticristo? Se pode dizer quem será, como ele virá, como se apresentará, qual o perfil deste personagem bíblico? Nós não sabemos quem é o Anticristo, mas certamente será um ser humano predisposto a aceitar e a implementar toda a plataforma governamental do Anticristo. Bem, pastor Claudionor, há alguma indicação de que o Anticristo seja judeu? Já ouvi falar de que é possível que seja sim um judeu, porque para que tenha influência e consiga convencer os judeus, seja alguém do meio deles. Pastor Gilberto, nós não temos certeza quanto à identidade desse personagem. A única coisa que podemos afirmar é que o Anticristo será um ser humano como nós, a serviço de Satanás, no ministério de Satanás, e representando plenamente a mentira. Quando vamos a Apocalipse capítulo 13, deparamos-nos com 2 personagens bastante sinistros. Em primeiro lugar, nós temos a besta que sobe do mar. É o representante político, governamental, que terá como objetivo governar todas as nações e implementar sobre todas elas um programa igualmente sinistro, que é governar por intermédio da mentira. Será o marketing a serviço da mentira.
Alguns versículos mais adiante, nós temos aquele personagem que ascende da terra, o falso profeta, e ele dará sustentação mística à primeira besta. Fará sinais, maravilhas, portentos, fará com que fogo desça do céu, dará fôlego à imagem da besta ou do anticristo propriamente dito, para que esta imagem fale. Este é o falso profeta, e os seus milagres levarão a humanidade toda a aceitar o anticristo ou Satanás. Será um governo de muitas mentiras. E diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de que este homem ou este personagem é o filho da perdição. É o representante maior da mentira. Ele entrará no santo templo e ali assentar-se-á, dizendo-se Deus e ao mesmo tempo combatendo todas as coisas divinas. É um ser perigosíssimo. E enganará a todos, a não ser aqueles que, durante a grande tribulação, vierem a se converter ao Senhor. Amigo internauta, nós vamos para mais um breve intervalo e já já estamos de volta com Teologia em Foco. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. De volta com o programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Claudionor de Andrade, consultor teológico e doutrinário da CPAD. Pastor Claudionor, ainda há pouco nós falamos a respeito da grande tribulação. Enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, acontecerá as bodas do Cordeiro, e após o final da grande tribulação e bodas de Cordeiro nas mansões celestiais, nós teremos o milênio. Como será o milênio que acontecerá aqui na Terra? Antes de tudo, precisamos entender algo muito importante. Mesmo durante a grande tribulação ou a 70ª semana de Daniel, Deus estará no comando de todas as coisas. Eu vou repetir. Deus estará no comando de todas as coisas. E quando o milênio ou o governo de Jesus Cristo durante 1000 anos for implantado aqui na Terra, aí sim, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, provará a toda a humanidade, mostrará a todos os governos que a terra é um lugar administrável. Eu vou repetir, a terra é um lugar administrável. Se hoje enfrentamos dificuldades como insegurança, fome, instabilidade social, política, é porque os governantes não estão fazendo o serviço que deveriam fazer. Isto é, se eles seguissem a Bíblia Sagrada, sim, a Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso, não enfrentaríamos tantas dificuldades como vimos enfrentando em nosso país. Vejam, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o nosso país, o Brasil. Um lugar maravilhoso. Por que tantas dificuldades? Por que tantas lutas, dissensões e interrogações? É porque o nosso país, infelizmente, os nossos governantes, eu fui bem claro, os nossos governantes não estão seguindo a Bíblia Sagrada.
a minha oração, não somente a minha, mas a sua oração, pastor Edilberto, de todo o povo de Deus, é que a partir de agora sigamos fielmente a Bíblia Sagrada e oremos pelas autoridades constituídas e que Deus nos dê, a partir de agora, bons governantes. Sim, senhores, bons executivos, juízes da melhor qualidade possível, legisladores da melhor qualidade possível e que eles reflitam em seu trabalho a palavra de Deus. Porque a minha Bíblia diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Igreja de Cristo, precisamos a partir de agora chorar. É necessário chorar. Orar e interceder. É necessário interceder e orar pelo nosso país para que venhamos a ter uma nação tranquila, sossegada e com esperança. Estamos vivendo tempos não somente escatológicos, mas apocalípticos. Cristo voltará talvez hoje, amanhã, não sei, mas enquanto estivermos aqui na terra, é a nossa obrigação clamar e melhorar o nosso país. Por esse motivo, não vamos nos firmar com este ou aquele político. Oremos para que Deus nos dê bons governantes. Ele tem os seus homens escolhidos. Agora estes somente aparecerão se nós estivermos com os joelhos em terra, orando, clamando e intercedendo. Os tempos são escatológicos e a nossa oração e o nosso clamor devem ser escatológicos também. A nossa oração constante deve ser: ora vem Senhor Jesus Cristo. O nosso país, senhores, o nosso país, obreiros, é um lugar administrável. Agora precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê bons governantes. E isso acontecerá se orarmos. Bem, o senhor falou a respeito de bons juízes, bons legisladores. Esses bons legisladores que estão aparecendo, se é que estão aparecendo, terão uma amostra do que na verdade significa legislar ou reger de forma justa no Tribunal de Cristo e também no Grande Trono Branco? Hoje, pastor Edilberto, nós achamos às vezes, nós não. Os grandes juristas, os grandes advogados, acham brechas nesta lei, naquela lei, e até em nossa Constituição, que é a Carta Magna de nosso país, que deveria ser respeitada. No entanto, diante do tribunal de Deus, no juízo final, não haverá qualquer brecha. Deus, o juiz de toda a terra, julgará todos os homens e serão punidos, desde Caim ao último pecador, ao último iníquo. Ninguém escapará. Os grandes crápulas da história, como Stalin, Mao Tse-tung, Hitler e outros ditadores, não poderão ali apresentar os seus argumentos. Eles, de joelhos, ouvirão a sentença do Todo-Poderoso. E diz o livro do Apocalipse que os livros abrir-se-ão e os crimes de toda a humanidade, de todos os seres humanos, estarão ali fielmente descritos e registrados. Não sabemos quanto tempo durará esse julgamento, porque nesse período não haverá problema de tempo. Todos os seres humanos serão devidamente julgados, e aqueles que forem lançados no lago de fogo não poderão desculpar-se dizendo que Deus foi injusto, porque eles tiveram oportunidade e rejeitaram-na.
esqueceram-se de Deus, fizeram um pouco de Deus e até destruíram esta palavra. Por isso serão severamente julgados. Pastor Claudionor, e quanto ao tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo, nós seremos julgados não para a perdição, porque já estaremos nos céus, diante de Cristo, e antegozando já a Nova Jerusalém ou a Jerusalém Celeste. Mas ali seremos julgados quanto ao nosso trabalho na expansão do reino de Deus. Como temos trabalhado para que a Igreja de Cristo, para que o Evangelho chegue aos confins da terra? Que material estamos usando na construção de nosso ministério? Estamos usando ouro, prata, diamantes ou apenas madeira e feno? Por esse motivo, é o meu conselho: trabalhemos dia e noite para que o Evangelho de Cristo alcance a todos. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. Qual a compreensão adequada a respeito de novos céus e nova terra? Literais. Serão manifestados literalmente. Não podemos considerá-los uma figura de linguagem, uma simples parábola. Não, senhores. Serão lugares reais, onde nós estaremos habitando eternamente com o Senhor Jesus Cristo. A Nova Jerusalém, por exemplo, será um lugar maravilhoso, indescritível. Quanto aos seus materiais, sequer temos vocábulos suficientes e termos bastantes para descrevê-los. Agora, a Nova Jerusalém nada seria se o Senhor Jesus Cristo não estivesse lá. E Ele estará lá. E a Nova Jerusalém já está devidamente preparada, aguardando apenas a nova chegada. Por isso, fiquemos firmes, busquemos ao Senhor. E se morrermos antes do arrebatamento da igreja, de uma coisa eu estou certo: quando Cristo voltar, seremos ressuscitados, arrebatados e glorificados e iremos para o encontro do Senhor. É a nossa esperança. E eu sei que isso acontecerá. Bem, a palavra é esta: fiquemos firmes. O Teologia em Foco de hoje fica por aqui. Renovamos votos de felicidade para você e sua casa e sua família. E lembre-se, em breve Jesus voltará. Um abraço a todos, a paz do Senhor, até nosso próximo encontro.